Questão número 2, meu fera. Uma questão da OEMA 2013-1. Eu já vou falando dessa questão. Talvez uma questão como essa, hoje em dia, não sei quando é que você está assistindo essa aula, mas na data de hoje, né, eu estou gravando essa aula em julho de 2024. Talvez essa questão não caísse mais hoje, tá? Até porque tem um aprofundamento, mas você vai assistir nossa aula, tá? Eu tenho uma aula, você tem aí na plataforma essa aula gravada com as irregularidades que ocorrem na afinidade eletrônica e no potencial de ionização, tá? Então não vou me detalhar muito em explicar o porquê, porque tem um vídeo explicando direitinho os porquês dessa irregularidade, tá bom? Então ele fala o seguinte: a tabela periódica atual deve-se às contribuições de diferentes cientistas, em destaque para o Dmitry Mendeleev, por descobrir irregularidades entre as propriedades dos elementos químicos, certas propriedades características dos átomos, particularmente dos seus tamanhos, energias associadas, com remoção ou adição de elétrons, mostrando variações periódicas com o número atômico. Em relação às propriedades periódicas dos elementos, podemos afirmar. Então, letra A. O número atômico varia de forma diretamente proporcional à energia de ionização. Não. Isso aqui é uma pegadinha. Porque você vai lembrar o seguinte: eu tenho aqui, ó, raio atômico, certo? E eu tenho aqui energia de ionização. Então, raio atômico, primeira energia de ionização. O raio atômico aumenta de cima para baixo e da esquerda para a direita na tabela periódica. Já a energia de ionização, ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Por você achar que são sentidos diferentes, você pode achar que são diretamente proporcionais. Não tem nada a ver. Só que lembrando que essas propriedades periódicas, elas medem uma tendência, certo? Não quer dizer porque a primeira energia de ionização dobrou, quer dizer que o raio atômico também dobrou. Não, tem nada a ver. Tá bom? Então, só a título de conhecimento, apenas os sentidos são diferentes. Não tem nada de proporcional aí a valores, tá certo? Letra B. O período do raio atômico aumenta da esquerda para a direita. Não, aumenta no período, que é a horizontal, aumenta da direita para a esquerda. Tá fora. Os raios dos cátions são maiores e os dos ânions são menores do que os seus átomos neutros. Então, aqui está errado. Porque, olha só, imagine só. Eu tenho aqui um átomo neutro com 10 prótons. Aí ele vai lá e perde um elétron ou ele ganha um elétron. O número de prótons permanece o mesmo, 10, tudo certo? Só que no estado fundamental, esse átomo aqui, que tem carga zero, tem 10 elétrons. Esse cara aqui tem 9 elétrons. E esse cidadão aqui agora tem 11 elétrons. Se o raio atômico, ele mede mais, é como se fosse a distância do núcleo até o seu último elétronzinho aqui, ó. Vamos supor, né? Aqui é o núcleo. Se mede mais ou menos essa distância, vamos supor, né? Que o raio atômico. O raio atômico refere-se ao tamanho do átomo, tá? O tamanho do átomo, logicamente, você está se referindo ao espaço que ele ocupa. Então, o raio atômico aqui seria maior no íon, porque ele tem mais elétrons, certo? Mas o raciocínio correto seria, porque aqui eu tenho o seguinte, ó. Aqui eu tenho 10 elétrons atraindo eu tenho 10 prótons atraindo 9 elétrons, eu tenho 10 elétrons atraindo 10 elétrons, eu tenho 10 elétrons atraindo 11 elétrons. Eu explico isso bem detalhadamente na videoaula, tá? Então assista a videoaula. E aí, o que acontece? É como se fosse um cabo de guerra, eu falo isso na videoaula. Eu tenho 10 caras empurrando 9. Eu tenho 10 caras empurrando 10, eu tenho 10 empurrando 11. Onde é que está exercendo uma maior força? 10 empurrando 9. Vai ficar mais próximo os 9, porque lembre-se, tem uma atração entre o núcleo, que eu tenho prótons, que são cargas positivas, e os elétrons, que são cargas negativas. Então eu não posso negar que existe uma atração. Daqui, ó, daqui para cá, existe uma atração, certo? Eu não posso negar. Então, o que acontece? É um cabo de guerra.
Então, logicamente, o, o ânion tem um raio atômico maior que o seu próprio átomo no estado fundamental, e no estado fundamental tem maior do que o cádmio, certo? Esse raciocínio também serve caso, por exemplo, eu tivesse caras com o mesmo número de elétrons. Então, por exemplo, sempre vai ser assim, ó, 13 e 11. Quem tem maior raio atômico aqui? O sódio. Ah, Sandrão, mas os dois têm a mesma quantidade de elétrons. Aqui foi diferente, né? Mas aqui a quantidade, aqui 13 menos 3 dá 10 elétrons e 11 menos 1 dá 10 elétrons. Só que aqui eu tenho 13 caras, 13 atraindo 10 e aqui eu tenho 11 atraindo 10. Na verdade, esse é um raciocínio fácil para você entender, tá? Porque na verdade a gente tem um efeito de blindagem ainda e tudo que eu explico na aula de aprofundamento para você lá em carga nuclear efetiva e efeito de blindagem. Tá bom? Letra D. A primeira energia de ionização do boro é menor que a do berílio, ainda que o boro possua uma carga nuclear efetiva maior. Então, olha só. Vamos supor que você não soubesse aqui carga nuclear efetiva, você ia para a letra A. A energia de ionização para retirar um elétron de um átomo neutro isolado é maior do que de uma partícula carregada positivamente. Então, vamos supor que eu tenho aqui um elemento X. Esse elemento X vai perder um elétron. E para eu tirar esse elétron, essa energia de ionização 1 vai ter um determinado valor, que eu vou chamar de X. Certo? Beleza? E aí eu vou tirar de novo desse mesmo cara, eu vou tirar um outro elétron. Então agora eu vou tirar o segundo elétron. Então eu tenho uma energia de ionização 2, que vai ter um valor Y, por exemplo. Lógico que para tirar esse elétron de um átomo neutro, a energia que eu vou usar é menor do que eu tirar um elétron de um cara que já perdeu um elétron, já tem mais prótons do que elétrons. Então, a energia que eu vou ter que absorver para tirar esse elétron vai ser maior, porque a energia de ionização é a energia absorvida por um átomo isolado no estado gasoso, necessária para que ele perca elétrons. Então é sempre assim, quanto mais elétrons você for tirando, a energia vai aumentando. Então eu posso dizer que nesse caso, X é menor que Y. Então nesse caso aqui está errado. A energia de ionização para retirar um elétron de um átomo neutro é maior. Não, é menor. Então você marcaria isso aqui. Agora, por que essa tá errada, Sandro? Existem algumas irregularidades. O boro é da família 3A da tabela periódica, o berílio é da família 2A, todos estão no mesmo período. Aí você ia raciocinar pela setinha aqui, ó. Ah, Sandrão, o boro ele está aqui e o berílio ele está aqui. Então quer dizer que o boro tem uma energia de ionização maior. Lembra que eu disse aqui, mede uma tendência, não quer dizer que seja a regra. Esse é um caso especial de que ocorre uma irregularidade. Bacana? Então, o berílio tem uma energia de ionização menor que a do boro mesmo. Eu vou explicar aqui rapidão para você, vou apagar isso aqui, tá? Para que você entenda melhor o seguinte. Ó, quando você faz a distribuição eletrônica, o berílio ele tem 4 prótons. Então, tem esses 4 prótons, ele tem 4 elétrons. Então, a distribuição eletrônica é 1s2, 2s2. O boro, o número atômico é 5. Então, 1s2, 2s2, 2p1. A primeira energia de ionização é tirar o elétron mais distante do núcleo. Então, observe que a distribuição eletrônica ela também é colocada em ordem de energia. Então, 2s tem uma energia maior que 1s. Então, 2p tem uma energia maior. Então, aqui eu vou tirar, a primeira energia de ionização é tirar um elétron, esse aqui, né? Que está no orbital p. Se ele tem mais energia, ele é menos estável do que esse cara. Esse cara aqui é mais estável, tá? Beleza? Porque aqui eu tenho um subnível incompleto, aqui os subníveis estão completos. Lembrando, eu falo isso na videoaula, tá? Então aqui, ó, os 2 elétrons estão completo orbital. Aqui os 2 elétrons estão completos. Então aqui eu tenho um elétron. Eu estou retirando esse elétronzinho aqui,
que está um nível acima. Lembrando que o orbital 2p ele tem mais energia que o 2s, tá? Então, quanto maior a energia, menor a estabilidade. Então, esse cara aqui, ele é menos estável do que eu tirar esses dois aqui. Aqui eu vou tirar um desses elétrons, eu vou tirar esse elétron aqui do berílio, ó, certo? Que é mais estável, porque está em orbital completo, tá? E uma energia menor que a energia 2p. Lembre-se que eu já falei isso várias vezes, eu sempre falo nas minhas aulas. Tudo na natureza procura um lugar de maior estabilidade, porque lá ele tem menos energia. Então, para tirar esse elétronzinho do boro, eu vou precisar de uma energia menor do que para tirar desse cara, porque esse elétron aqui está mais estável, porque está no orbital completo, beleza? E ainda que o boro possua carga nuclear efetiva, que é o ZeF. Sandrão, o que é o ZeF? O carga nuclear efetiva é o seguinte, você vai pegar o número de elétrons total, no caso aqui do berílio é 4, menos o que tem entre eles e o último subnível. O último subnível, que é quanto? 2. Então isso aqui vai dar 2. Carga nuclear efetiva do berílio. Quantos elétrons eu tenho? 5. Mas antes de tirar um aqui, eu tenho quantos? 4. Isso aqui vai dar 1, né? Então observe que o boro possui maior carga nuclear efetiva. 2 e aqui é 1. Bacana, meu fera. Beleza? Deixa eu só fazer uma correção aqui, rapidão, desculpa. Aqui é o seguinte. Aqui vai ser número total de elétrons, que são 4, menos o que está na camada anterior. No caso aqui é 2, então tá certo. E aqui também, ó. Quantos elétrons eu tenho na camada anterior? Aqui, ó, 2. Então aqui, peço desculpas. 5 menos 2 vai dar 3. Essa aqui é a do berílio e essa aqui é a do boro, embora o boro possua uma carga nuclear efetiva maior. Então a carga nuclear efetiva você calcula da seguinte maneira. Você pega o número total de elétrons menos o que você tem entre a quantidade de elétrons entre o núcleo e a última camada. Se eu passasse aqui para 3s, então eu ia pegar a quantidade total e ia somar aqui a quantidade de elétrons que eu tenho na primeira e na segunda camada. Beleza? Então, aqui é um caso particular, como eu falei. Assista a videoaula para você ter condições de acertar essa questão.